Bom dia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isso nos diz Deus através do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos falar hoje sobre caminhos. A gente segue caminhos na nossa vida, a gente pega trilhas, a gente escolhe, a gente faz opções, a gente decide ir por aqui e não por ali. Muitas vezes a gente acerta, na verdade a gente sempre quer acertar, mas muitas vezes a gente erra. E às vezes o erro não é apenas por uma escolha mal feita da nossa parte. Às vezes outras pessoas escolhem por nós, outras pessoas tomam decisões que afetam o nosso rumo e o nosso caminho. É ou não é verdade? Isso aconteceu na história de um personagem bíblico muito famoso chamado José. Ele é conhecido como José do Egito porque, na verdade, ele pertencia à terra de Canaã. Ele era da família de Jacó e lá deveria ter ficado e prosperado. Mas pela inveja e maldade de seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Por isso, o nome dele ficou mais conhecido como José do Egito. E é uma linda história. No final dela, quando ele então se revela aos irmãos como o governador do Egito, alguém que os irmãos achavam que estivesse morto há tantos anos, ele diz algo para esses irmãos muito surpreendente sobre como as nossas vidas são afetadas pela escolha de outros, mas mesmo assim, ainda que por mais que outros tomem decisões que afetem os nossos caminhos, os caminhos de Deus para nós sempre prevalecem. Olha só o que é que José fala para os seus irmãos no capítulo 45 do livro de Gênesis, no verso 8. Quando os irmãos estão super constrangidos porque entendem que José agora, com todo o poder que lhe cabia, iria vingar-se deles, José então os tranquiliza e no verso 8 diz assim: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó. A leitura que José faz de sua vida é muito interessante, porque na realidade dos fatos foi a inveja e a incapacidade de convivência relacional dos irmãos para com José, o irmão caçula, queridinho do papai, foi tudo isso que criou o cenário para que os irmãos o vendessem, se livrassem dele no rumo do Egito e voltassem para casa dizendo para Jacó, seu pai, que o filhinho José havia sido morto por um animal do campo. Então foi a inveja deles, foi a maldade deles, foi uma escolha maligna, foi um descaminho do homem que, à luz dos fatos, desencaminhou os caminhos de José. Mas José faz uma leitura tão superior e depois de anos, então, confiando no Deus que lhe fez prosperar dentro da terra do Egito, na casa do chefe da guarda chamado Potifar, na prisão onde ele também residiu injustamente, por onde José passava, ele prosperava e Deus o abençoava. Então ele faz uma leitura dessa prosperidade, desta bênção e diz para os irmãos assim: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus quem seguiu os caminhos dele para a minha vida. Então, lá no capítulo 50, no final do livro de Gênesis, José novamente vai falar aos irmãos mais ou menos a mesma coisa, mas ele diz no final do livro assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram em bênção. Percebe como se cumpre esta palavra do profeta Isaías, que eu li para vocês aqui no início? Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. A maldade do homem pode, às vezes, nos fazer tomar rumos que não são o que a gente esperava. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, diz o salmista, não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque confiam que mesmo em que momentos de suas vidas sejam desencaminhados por escolhas próprias ou escolhas infelizes de outros, certamente, se estiverem nas mãos de Deus, poderão ser reencaminhados nos caminhos que Deus tem para ele. Assim é como o justo descansa e confia. Assim é como o justo prevalece.
A minha oração é para que, assim como José, você se livre de toda a amargura quando entender que escolhas ruins de outras pessoas lhe colocaram num lugar ruim. Isso até pode ter acontecido, mas se você crer no Deus de José, no Deus que se revelou em Jesus Cristo, no Deus que se revelou a você, se você crer nele e confiar nele, mesmo o pior caminho no qual você foi colocado pode ser redimido e se transformar em um caminho de bênção, um caminho de Deus para você. Que Ele te coloque neste trilho, nesta compreensão e te dê a paz, em nome de Jesus.